Bom dia, irmãos, irmãs. Para mim é uma alegria poder mais uma vez estar presente com os irmãos, comungar com os irmãos e ter ainda o privilégio de anunciar a palavra de Deus aos irmãos nesta manhã. Eu convido todos a se colocarem de pé para fazermos a leitura bíblica na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, logo na passagem seguinte, aqui o presbítero Zoênio leu há pouco. Nós lemos há pouco no capítulo 2, versos 13 ao verso 17, e eu quero ler com os irmãos apenas os 3 primeiros versos do capítulo 3. Onde lemos assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Os irmãos e irmãs podem sentar, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus grandioso, glorioso, único Deus verdadeiro, soberano sobre os céus, sobre a terra, Criador do universo, Senhor da igreja, Senhor da nossa vida, nós te bendizemos, Senhor Deus, te louvamos e adoramos o teu nome nesta manhã bonita de domingo, do dia do Senhor, quando podemos estar congregados com o teu povo e aqui, Senhor Deus, juntos podemos exaltar o teu nome, magnificar as tuas obras, reconhecer publicamente que o Senhor é bom, gracioso, misericordioso, e que somos todos nós frutos exatamente do teu amor, da tua misericórdia e da tua graça. Nós te bendizemos, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos nos congregar e aqui ler a tua palavra, procurando encontrar nela direção, orientação, consolo, conforto, admoestação para a nossa vida. Nós nos confessamos pecadores. Nascemos em pecado, possuímos uma natureza pecaminosa, corrompida, inclinada para o engano, para o erro, para o mal, para o pecado. Mas bendizemos o teu nome, Senhor Deus, pela tua graça salvadora, pela obra do teu Filho, pela obra do teu Espírito Santo, suplicando que o Senhor nos conceda a graça para vivermos de acordo com a tua vontade, honrarmos e glorificarmos o teu nome em tudo aquilo que fazemos e vivermos até o último dia da nossa vida neste mundo de maneira digna do Senhor e para o teu inteiro agrado e para a honra e para a glória do teu nome. Peço pelos nossos irmãos e irmãs, pela igreja, que o Senhor continue abençoando e guardando e tomando conta, Senhor Deus, de cada um deles, pela igreja em geral, que o Senhor conceda perseverança na fé, fidelidade aos irmãos, pela tua misericórdia, a graça de viverem todos em paz, uns com os outros, e serem utilizados, Senhor Deus, como instrumentos úteis, eficazes, com vistas à promoção do teu reino e da tua glória neste mundo. Ser misericordioso para com aqueles que sofrem, aqueles que têm padecido enfermidades, tribulações, lutas, ansiedades, perdas. Ó Senhor, tu és o Deus Consolador. Teu Espírito Santo, nosso grande Consolador, habita no coração do teu povo. Que pela tua palavra
Ele conforte, console, encoraje, fortaleça, anime aqueles que têm sofrido. E nos abençoa agora, Senhor, particularmente, quando abrimos a Tua palavra, procurando nela instrução, e concede graça, a fim de que possa anunciá-la com simplicidade, com fidelidade, com sinceridade, debaixo da direção e da Tua graça, para a edificação da Tua igreja e para a honra e glória do Teu nome. E perdoa os nossos pecados. É o que nós te suplicamos. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém. Meus irmãos, daqui a pouco, terminar a mensagem, a igreja estará reunida em Assembleia Geral Ordinária, como fazemos a cada final de ano, antes da reunião do nosso presbitério, que ocorrerá aqui a partir da sexta-feira, encerrando-se no próximo domingo. E, diferentemente de outras reuniões ordinárias, quando nós apenas informamos aos irmãos as decisões do conselho, planejamento para o ano vindouro, movimentação financeira, orçamentária. Nessa reunião de hoje, a igreja estará elegendo pastor efetivo. O pastor Américo tem sido pastor efetivo da igreja durante esses 2 anos passados, como costuma ser feito. Primeira eleição, geralmente costuma ser de 2 anos. E está vencendo esse mandato do pastor Américo. E a intenção é reconduzi-lo, a orientação do conselho é reconduzi-lo ao pastorado da igreja, e para isso a igreja precisa eleger o seu pastor. Agora não mais apenas por 2 anos, mas pelo período de 5 anos. Nessas ocasiões em que temos eleições para diáconos, presbíteros e pastores, nós geralmente estudamos passagens bíblicas, como a que se encontra no capítulo 3 da primeira carta aos Timóteo, ou então em Pedro, ou outra passagem bíblica em que encontramos orientações, instruções com relação à qualificação, as exigências para o exercício desses ofícios. Eu não farei isso hoje, por razões muito simples. Os irmãos já estão cansados de me ouvir falar sobre esses textos a cada ano, aqui durante 30 anos, praticamente. Nós, a cada ano não, mas periodicamente, 2, 3 anos, nós estivemos aqui realizando eleições para oficiais, e eu sempre relembrei os irmãos. Então, tenho certeza que os irmãos conhecem muito bem essa passagem. Sei também que o pastor Américo já vem preparando os irmãos e expondo essas passagens bíblicas. Por essa razão, eu escolhi hoje esse texto, que eu li, muito simples, muito singelo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e por uma razão muito simples. A minha motivação é o reconhecimento das dificuldades que a igreja, o crente em geral, enfrenta, diferentemente de outros movimentos evangélicos. Nós não temos não sustentamos um ponto de vista romântico com relação à vida cristã ou ao ministério, como se uma vez convertidos ou servindo a Deus no ministério, tudo nos corre bem e então passamos a estar acima de qualquer problemas ou dificuldade. Não, a realidade é que nós enfrentamos os problemas naturais que todas as pessoas enfrentam, e enfrentamos ainda problemas e dificuldades adicionais em decorrência da nossa própria fé, que professamos em Cristo como nosso Salvador. E a igreja enfrenta as dificuldades, a nossa própria luta íntima contra a nossa natureza pecaminosa, contra o diabo e contra o mundo, é uma batalha ferrenha,
que os irmãos e irmãs conhecem e os pastores não desconhecem, viu? Nós também enfrentamos essas mesmas dificuldades, essas mesmas lutas, aflições, tribulações. E foi pensando nisso, meus irmãos, que eu escolhi esses 3 versículos para falar aos irmãos. Já tive a oportunidade de, há anos atrás, expor a 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, a 1ª e a 2ª carta aqui aos irmãos. Dificilmente os irmãos vão recordar, vão lembrar. Mas o apóstolo Paulo, na sua 2ª carta aos Tessalonicenses, ele tinha 3 dificuldades que a igreja estava enfrentando para tratar. Ele tinha 3 objetivos com a sua carta. A igreja enfrentava particularmente 3 problemas, 3 dificuldades, e ele queria, com a sua carta, como acontece em geral com as cartas bíblicas, abordar esses problemas circunstanciais e assim edificar a igreja. E fazendo isso, temos palavra de edificação para a igreja de Cristo como um todo no decurso dos séculos. Ele já havia tratado de 2 dos 3 problemas que ele pretendia tratar. No capítulo 1, a questão das perseguições. A igreja de Tessalônica, os irmãos da igreja de Tessalônica, vinham experimentando provações, vinham experimentando perseguições. E o apóstolo Paulo, no 1º capítulo, ele escreve assegurando os irmãos de que Deus não os havia esquecido deles, não. De que eles estavam seguros em Cristo, apesar das tribulações, das aflições, das provações, e eles poderiam permanecer firmes na fé. 1 ou 2 versículos no capítulo 2 são suficientes para indicar a natureza das provações que eles experimentavam. Por exemplo, no capítulo 1, no versículo 3 a 4, voltado mais para o 4, mas para termos o contexto: irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros tem aumentado, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Versículo 7, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos, e assim por diante. Então, a verdade é que a igreja vinha experimentando tribulação, vinha experimentando aflição, como era comum acontecer com as igrejas primitivas. E Paulo, então, já havia abordado essa questão. No capítulo 2, ele abordou a outra questão que a igreja vinha enfrentando, um equívoco teológico, doutrinário. Eles haviam interpretado mal o que Paulo havia ensinado, ou então outras pessoas vinham ensinando, que de uma maneira ou de outra, que não nos cabe agora entrar em detalhes, Cristo já havia voltado à sua segunda vinda. Eles achavam que uns achavam que a segunda vinda era absolutamente imediata, outros até asseveravam de alguma maneira que Cristo estava vindo, ou já tinha vindo, retornado, e o apóstolo Paulo então escreve para orientar aqueles irmãos, para acalmar os temores daqueles irmãos com relação a essa questão, e esclarecer e corrigir as expectativas escatológicas equivocadas que eles estavam sustentando. Porque quando a Bíblia ensina que a vinda de Cristo é iminente, o que ela quer fazer é nos exortar no sentido que a gente deve estar sempre preparado para o dia em que o Senhor Jesus retornará. Porque ele virá como um ladrão, ele não avisará de antemão. Então nós devemos estar sempre preparados. Isso não significa que ele tivesse que retornar imediatamente naqueles dias, como alguns da igreja de Tessalônica estavam pensando. Então o apóstolo Paulo escreve o 2º capítulo exatamente para corrigir
essa expectativa escatológica equivocada dos crentes de Tessalônica. Faltava um assunto para tratar, um problema decorrente do segundo que eu já mencionei. É que, diante dessa expectativa equivocada de que Jesus Cristo estava vindo, alguns crentes de Corinto não queriam de Tessalônica estavam se mostrando negligentes no exercício da sua vocação. Muitos não queriam trabalhar. O raciocínio era mais ou menos esse. Jesus está voltando, o que adianta a gente laborar, né, no trabalho? E Paulo vai tratar desse assunto no capítulo 3, capítulo 3 da sua carta. Abordar isso, corrigir e exortar aqueles irmãos que continuem diligentemente trabalhando, servindo a Deus e assim por diante. Mas antes de fazer isso, meus irmãos, ele tem um pedido a fazer. Pedido pessoal, que leva em conta a situação difícil da igreja e a situação difícil que Paulo mesmo e os seus colaboradores estavam enfrentando agora na cidade de Corinto, onde eles se encontravam, anunciando o Evangelho de Cristo. Haviam saído de Atenas, entristecidos, porque aquela grande cidade idólatra havia em grande medida rejeitado o Evangelho. E saindo de Atenas, Paulo foi para Corinto, e ali também enfrentou muitas dificuldades, oposições e tudo. E de lá ele escreve a sua carta à igreja, essa carta à igreja de Tessalônica. Exatamente para tratar desses problemas, mas se dirigindo aqui já para o final, ele diz, finalmente, quando Paulo diz isso, não significa finalmente mesmo, né, que já é a última coisa. Está chegando para os finalmente, está se aproximando do final, como alguns pastores já costumam fazer, né? Na pregação, dando a entender que vão terminar e acabam não terminando e continuam, né? Alguns pastores costumam fazer. Mas ele finalmente não significa que acabou não, né? Ele ainda tinha um assunto para tratar, mas ele já está chegando no final, ele lembra que ele queria fazer um pedido também àqueles irmãos. Uma referência ao contexto anterior, imediato, que o presbítero Zoínio leu há pouco. Contexto imediato, um pedido, é uma ação de graças de Paulo pela igreja de Tessalônica. Ele tinha em alta conta aquela igreja, ele reputava aquela igreja como um exemplo para outras igrejas, ele diz que ele se orgulhava daquela igreja diante de outras igrejas. Ele faz isso aqui no versículo 13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, reconhecendo que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele também exorta a igreja a permanecer firme no ensino apostólico que havia sido transmitido àquela igreja, versículo 15, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições apostólicas, o ensino apostólico, as doutrinas que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E aí, nos versos finais, o apóstolo Paulo ora por encorajamento, constância, firmeza, confirmação na fé daqueles irmãos. Por mais que uma igreja ande bem, ela sempre precisa avançar. E às vezes nem é tão difícil iniciar na fé, mas mais difícil é perseverar na fé. Especialmente quando surgem as dificuldades, as provações, o tempo passa, os problemas surgem e o crente muitas vezes tende a desanimar. E o apóstolo Paulo queria, ora aqui, fortalecendo aqueles irmãos, especialmente no versículo 17, né? Ele pede que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Havendo dito
essas palavras, meus irmãos, é como se Paulo viesse na sua mente as dificuldades, as lutas que ele mesmo estava enfrentando ali na cidade de Corinto, pregando o Evangelho. Não apenas ele, mas os seus auxiliares, Silvano, mesmo nome de Silas, e Timóteo, que estavam ali anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus naquela cidade ímpia, corrupta, lasciva de Corinto. E ele então, diante das suas próprias dificuldades, ele introduz essa nova seção, no capítulo 3, com um pedido e uma declaração da sua confiança, das suas convicções, não é? Tanto com relação à igreja, como com relação ao próprio ministério dele, à própria vida dele, ali, e dos missionários ali, junto com ele, pregando o Evangelho. As dificuldades eram grandes, que eles se enfrentavam. A igreja também enfrentava as suas dificuldades. Mas eles permaneciam confiando, Paulo permanecia confiando em Deus, na sua fidelidade, na sua misericórdia, na sua graça e no seu amor. Então, irmãos, eu quero considerar esses versos de maneira breve, quase que em nome do pastor Américo aqui, né? Mas em nome dos pastores em geral, de ministros em geral. Paulo, uma vez disse, pregando o Evangelho, não lembro, acho que foi na cidade de Antioquia, da Psídia, quando algumas pessoas ali, se voltando dos ídolos, quiseram adorá-lo, pode. E ele disse, parem com isso, nós somos homens como vós, sujeitos a toda sorte de paixões ou de sentimentos e dificuldades, enfrentamos os mesmos problemas, as mesmas lutas, talvez até mais, porque tendemos a carregar as dificuldades, as lutas e os problemas da igreja em geral, dos irmãos em geral. E essa é uma das razões pelas quais, acredito eu, muitos ministros do Evangelho, com o decurso do tempo, padecem de muitas enfermidades físicas, de problemas de saúde, porque eles acabam absorvendo todas essas lutas, essas dificuldades da igreja. E então o apóstolo Paulo, eu quero expor essa passagem, meus irmãos, sobre o tema, o triunfo do Evangelho. Mas o que temos aqui, na verdade, é primeiro um pedido de oração, um pedido de Paulo, é um pedido de oração. E depois, então, no versículo 3, as convicções de Paulo. Então vamos considerar, irmãos, sobre esse tema, o triunfo do Evangelho, que é o grande, os irmãos vão ver, é o grande motivo dos pedidos de oração do apóstolo Paulo. Nós vamos ver primeiro quais são os pedidos que ele faz aqui aos membros da igreja de Corinto. Então observe os versículos 1 e 2, vamos relê-los. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. O pedido de oração de Paulo a gente pode dizer assim, é um pedido geral. O que ele pede? Orai por nós. Na verdade, ele usa um tempo verbal grego, que dá a ideia de uma ação contínua, uma ação em progresso. É como se ele estivesse dizendo, irmãos, perseverem em oração por nós, continuem orando por nós. Não apenas quando o pastor é eleito, e aí a igreja ora pelo seu pastor, mas os anos vão passar, os dias vão passar, as dificuldades eles vão continuar enfrentando e cada vez mais. Continuem perseverando e orando por nós, diz o apóstolo Paulo. Nós, ele, no caso, Silas e Timóteo, ali em Corinto. E quando Paulo, e é interessante, irmãos, observar que essa atitude de Paulo, de pedir oração da igreja, é muito comum. Muito comum. Eu iria cansar os irmãos se eu fosse ler 1 Tessalonicenses 5:25,
Romanos 15, 30, 31, 2 Coríntios 1, 11, Efésios 6, 19 e 20, Efésios 1 e 19, em todas essas passagens, e outras que eu não indiquei aqui, o apóstolo Paulo pede a oração da igreja. E aqui nós temos já uma lição para nós, não é? Quem é que pede a oração? É Paulo, vamos dizer, o grande apóstolo do Senhor Jesus, autor da grande maioria dos livros do Novo Testamento, o maior responsável pela pregação do Evangelho aos gentios, o maior de todos os evangelistas, que anunciou o Evangelho de Jerusalém até os confins da terra, ali preso na cidade de Roma. Aquele que Deus havia qualificado, habilitado com dons especiais para ser um instrumento de instituição da sua igreja na nova dispensação da graça. Mas ele não hesita em frequentemente, humildemente, dizer: meus irmãos, orem por nós, porque nós precisamos sim da oração dos irmãos. Não apenas oramos por vocês, como ele havia mencionado, né, na sessão anterior, que eu acabei de fazer referência, que orava pelos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, e nosso Pai, console o vosso coração e vos confirme. É uma oração, uma expressão do desejo de Paulo para com a igreja. E nós, pastores, oramos pela igreja todo dia. Eu estou um pouco distante dos irmãos, mas posso ter absoluta certeza. Todos os dias eu oro pelos irmãos. E certamente o pastor Américo e os outros pastores que estão no exercício do ministério, mais ainda. Mas eles também precisam nós precisamos das orações dos irmãos. Mas Paulo especifica a sua oração, o seu pedido. E ele faz referência a dois elementos desse seu pedido, né? O centro, o foco do seu pedido de oração pode nos surpreender. Porque se está ele enfrentando dificuldade com aquele time de missionários, seus dois evangelistas juntamente com ele, pede oração dos irmãos dizendo: orai por nós, eu pelo menos esperaria que ele agora fosse apresentar as necessidades dele. Olha, orem pela minha saúde, pela minha coluna, pela minha... ou orar por questão financeira, né? Geralmente missionários, evangelistas, como pede oração por questão financeira, ou por isso, aquilo, outro. E cá para nós, não tem nada de errado com isso, né? Que nós apresentemos as nossas orações e peçamos orações também pela nossa saúde, pela nossa vida, pelas nossas dificuldades imediatas e assim por diante. Mas o foco de Paulo não é esse. O foco de Paulo é a pregação do Evangelho, é o Evangelho. O interesse de Paulo, não há como deixar de perceber isso, lendo as suas cartas, é no Evangelho. Ele chega a dizer: olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele chega a dizer: eu estou certo que para onde eu vou me aguardam provações, perseguições e tudo mais, mas não importa. Eu sei que se eu voltar para Jerusalém, eu estarei correndo o risco de vida, mas eu estou pronto para entregar a própria vida e morrer, desde que eu complete cabalmente o meu ministério. Porque esse, de fato, era o interesse de Paulo. É por isso que, havendo dito: finalmente, irmãos, orai por nós, ele especifica primeiro dizendo: para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Esse é o pedido principal de Paulo, é que Deus abençoasse o seu ministério, bem como dos evangelistas que estavam com ele, e o evangelho, ou a palavra de Deus, pudesse avançar ali na cidade de Corinto. E é interessante que Paulo faz uso de um termo grego, um termo original, que significa, aqui foi traduzido por orai por nós para que a palavra do Senhor se propague. Literalmente o termo significa para que a palavra do Senhor corra. Corra. E é muito provável que ele esteja aqui fazendo uma figura em referência aos Jogos Olímpicos que aconteciam ali também na cidade de Corinto. Paulo usa várias vezes a figura das lutas olímpicas, das pelejas,
das corridas, assim, ele diz, eu esmurro o meu corpo, não como que desferindo golpes ao ar, sem sentido, mas para que eu permaneça fiel ao Senhor, havendo pregado a outros. Ele compara frequentemente a vida cristã com uma maratona, não uma corrida rasa, rápida, mas uma maratona que exige perseverança, constância e tudo. E aqui ele está como que personificando a palavra de Deus, personificando o Evangelho, à luz daquele contexto, dizendo que a palavra de Deus seja como um maratonista e corra e avance e se espalhe e se propague aqui por essa região, onde eu me encontro, enfrentando dificuldades, pregando o Evangelho. Mas Paulo ora não apenas que o Evangelho se espalhe, o Evangelho se propague, o Evangelho como que um corredor corra, mas que ele seja triunfante, que o Evangelho seja bem sucedido, que ele triunfe. É por isso que ele diz, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Aqui, meus irmãos, muito provavelmente, Paulo continua com a mesma figura. Ele continua tendo em mente ali os corredores. Corriam e alguns levavam o prêmio, alcançavam o pódio, alcançavam o triunfo, alcançavam a coroa, o louro de vitória, alcançavam a glória. E é como se Paulo estivesse dizendo, orem para que a palavra de Deus, como um corredor, corra, se espalhe e triunfe na vida dos coríntios. Como, ele vai dizer, triunfou também em Tessalônica. E como é que a palavra de Deus triunfa? Como é que ela é glorificada? Como é que ela é vitoriosa? Quando é que ela sobe ao pódio? Quando pessoas mortas nos seus delitos e pecados são convencidas por meio da pregação do Evangelho da sua pecaminosidade, da sua culpa, reconhecem a sua inabilidade espiritual para alterar a sua condição e se refugiam em Cristo Jesus como a sua única esperança, como seu único e suficiente Salvador. É isso que Paulo queria. O desejo de Paulo era isso. E que essa palavra de Deus continuasse operando eficazmente na vida daqueles que se convertiam, de tal maneira que eles fossem levados pelo Espírito Santo a mortificarem a sua natureza corrompida, pecaminosa, a servirem a Deus, a adorarem a Deus, a se conformarem ao padrão de Cristo, a serem cada vez mais semelhantes a Ele e a viverem então para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Era isso, meus irmãos, pelo que o apóstolo Paulo orava. Pela expansão e pelo sucesso, pelo triunfo do Evangelho de Cristo naquela sociedade pagã, idólatra, corrupta, ímpia, lasciva, que era a cidade de Corinto. E ele faz referência aqui, que eu mencionei há pouco, como estava acontecendo em Tessalônica, como está acontecendo entre nós. É claro que numa hora dessa, a primeira coisa que a gente faz é ler lá em Atos, quando o apóstolo Paulo esteve em Tessalônica, pregando, e também aqui a primeira carta e a segunda carta. E nós vamos ver como ele elogia a igreja, como de fato como de fato Tessalônica havia recebido bem a palavra de Deus. Lembram? Recebeste a palavra de Deus como palavra de Deus pregada, né? Reconheceram que não era apenas homem falando, mas era a palavra do Senhor, e eles a receberam como tal. No início da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo começa logo, como na segunda também, com uma ação de graças por aquela igreja. Ele não faz isso só para elogiar a igreja, fazer média, alguma coisa assim, né? Não. Bajular, longe do apóstolo Paulo pensar em fazer isso.
Mas ele dá graças pela igreja. Damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, como continuava a acontecer, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aqui ele já exagerou um pouquinho, né? Não temos a necessidade de acrescentar. Sempre tem necessidade de acrescentar, mas vai lá. Ele está dando graças a Deus pela igreja. Nessas horas a gente lembra das coisas boas, né, da igreja. E aquela igreja era assim, era uma igreja que Paulo dava graças por ele. E o que é que ele, na sua oração ele diz, orem que aconteça em Corinto coisas semelhantes que aconteceu entre vós e que está acontecendo entre vós em Tessalônica. Que a palavra de Deus se espalhe, corra, alcance corações de homens e mulheres perdidos nos seus delitos e pecados, convença-os das suas iniquidades, conduza-os a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e a palavra de Deus então seja coroada de glória e triunfe e seja vitoriosa, como acontecia com aqueles corredores ali também na cidade de Corinto. Mas Paulo continua e na sua oração, no seu pedido de oração, havendo focalizado em primeiro lugar o progresso do Evangelho, ele pede também pelos ministros do Evangelho. Não é? No versículo 2 ele diz, só para ligarmos aqui, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Talvez os irmãos pensem, bom, o pastor está se contradizendo, né? Ele diz que ele não pediu oração por ele, pediu oração pelo Evangelho, agora ele está pedindo oração por ele. Mas se os irmãos observarem bem, na verdade não é um pedido de oração pessoal. Esse pedido está intimamente ligado ao pedido anterior. Quer dizer, Paulo ora aqui por livramento dos opositores do Evangelho, para quê? Para que o Evangelho cresça, corra, avance, né, e alcance sucesso. Quer dizer, o segundo pedido é um desenvolvimento do primeiro, tem em vista o primeiro. Quando nós ministros pedimos por nós muitas vezes, para que, em consequência disso, nós possamos servir ao Senhor dentro das condições que Ele nos dá, dos dons que Ele nos concede, das nossas possibilidades mentais, intelectuais, naturais, físicas, espirituais, e assim sermos instrumentos da graça dele para a promoção do Evangelho. É o que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele ora que Deus os livrasse, ele e seus auxiliares, dos opositores do Evangelho, que ele chama aqui de homens perversos e maus. É interessante o termo traduzido por perverso, significa homens fora de lugar. Não quero elaborar muito isso, mas homens que não deviam estar fazendo aquilo, mas estão fazendo, né? Os irmãos sabem que quando Paulo pregava o Evangelho, não é Paulo só, todos nós pregamos o Evangelho, há sempre uma reação díspare, dupla. Uns aceitam o Evangelho pela graça de Deus, são convencidos pelo Espírito Santo da sua pecaminosidade, da sua culpa e conduzidos a Cristo. Outros não, se endurecem, reagem. E alguns
se tornam opositores do Evangelho e procuram, de todos os modos, impedir que o Evangelho se desenvolva, que o Evangelho corra, né, colocando obstáculos na corrida da fé, para que então o reino de Deus não seja promovido. E isso estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Aqui Paulo já usa um outro tempo verbal específico no grego, para dar a ideia de uma ação simples. Parece que ele tem em mente aqui um acontecimento, uma questão específica, circunstancial, que ele e Silas e Timóteo vinham enfrentando ali na igreja na cidade de Corinto. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Ou seja, que Deus os resgatasse dos seus opositores, dos opositores do Evangelho. E se nós formos ler, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, onde Lucas narra o ministério de Paulo em Corinto, não é difícil entender a razão do pedido de oração de Paulo, no sentido de que Deus os livrasse dos homens maus e perversos. Provavelmente, ou quase certamente, uma referência aos judeus incrédulos que se opunham ao Evangelho. Vejam, no capítulo 18, especialmente a partir do verso 5 do livro de Atos, nós vemos aqui, vou ler só um pequeno trecho. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo chegou primeiro lá sozinho em Corinto, e teve que trabalhar, fazendo tenda para se sustentar. Só depois, quando Silas e Timóteo chegaram, com algum auxílio, ele pôde se dedicar mais integralmente ao ministério ali. Então, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, a essência da pregação evangélica. Cristo é Jesus, o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Mas vejam logo o verso 6, opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu, totalmente evangélico, testemunhando ao judeu, mas esse judeu, né, opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e eram batizados. Mas teve Paulo um sonho, durante a noite um sonho, uma visão, né, em que o Senhor o conforta, dizendo que ele não se calasse, porque Deus tinha muito povo naquela cidade. E Paulo permaneceu ali, ensinando durante 1 ano e 6 meses. Mas nos versos 12 e diante, vocês vão ver que a perseguição ali continua. Quando, porém, Gálio era procônsul da Ásia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Se os irmãos continuassem a ler, veriam que Deus livrou Paulo ali também, né? Mas a realidade é que os judeus de Tessalônica se opuseram tenazmente, firmemente a Paulo, levando a tribunal e assim por diante. Quase certamente Paulo tem referência a essa oposição desses homens fora de lugar, perversos, iníquos, que ao invés de aceitarem a palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus e se tornaram opositores do Evangelho. E a explicação dele é, porque a fé não é de todos. Essa é a realidade. Nós pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra de Deus, convocamos os homens ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo, ensinamos a igreja, mas a fé não é de todos. Aqueles que rejeitam o Evangelho, e alguns deles se tornam, na verdade, em opositores do Evangelho de Cristo e opositores dos ministros de Cristo. E essa é a razão real, verdadeira, por trás da rejeição e da oposição ao Evangelho. É incredulidade, não é falta de conhecimento, não é falta de capacidade, não é falta disso, daquilo, ou porque o Evangelho não seja razoável, ou não faça sentido, ou porque produz alguma coisa negativa, não.
é simplesmente pela incredulidade dos homens. Mas eu preciso correr e ir para os finalmente. Mas esses são os pedidos do apóstolo Paulo. Em resumo, centrado no Evangelho, no progresso do Evangelho, que é nosso desejo maior. Mas Paulo, no versículo 3, irmãos, ele apresenta algumas convicções. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. As dificuldades que a igreja, os crentes e os ministros do Evangelho enfrentam não devem nunca eclipsar a fidelidade do Senhor. Ele permanece fiel em meio às tribulações. Ele permanece conosco, nos guardando, abençoando e sendo fiel. Essa era a convicção do apóstolo Paulo. Mas, mais uma vez, alguma coisa interessante. Aqui no versículo, eu pelo menos esperaria agora o seguinte: todavia o Senhor é fiel e ele nos guardará, nos confirmará e guardará do maligno. Não é? Afinal de contas, ele havia já pedido oração por nós, pelo Evangelho, feito referência às perseguições que ele, Silas e Timóteo estavam enfrentando. Então, eu esperaria aqui que ele demonstrasse a sua convicção, dizendo: todavia o Senhor é fiel, ele nos confirmará e guardará do maligno. Mas não, ele diz: ele vos confirmará e guardará do maligno. É essa atitude mental, né, dos ministros, né? Eles estão enfrentando as suas dificuldades também, enfrentam as suas dificuldades, pedem a oração da igreja, mas não ignoram que a igreja, os irmãos, enfrentam também as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, e manifestam a sua confiança de que o Senhor, assim como nos guarda do maligno, ele guarda a igreja do maligno. Ou seja, Paulo parece que não consegue passar um versículo falando dele. Ele se volta logo para a igreja. E faz isso aqui, meus irmãos, manifestando a convicção de que Deus guardaria, não apenas guardaria a ele, Silas e Timóteo, mas guardaria a igreja também. Livraria aqueles irmãos das investidas do maligno. Por quê? Porque o Senhor é fiel. Ele garante o avanço e o triunfo e a vitória do Evangelho. Cabe a nós orar, cabe a nós trabalhar, servir dentro dos dons que Deus nos deu, nas condições que Deus nos dá, nas vocações para as quais Deus nos chama, nas relações nas quais Deus nos coloca na sua providência soberana. Mas, meus irmãos, é Deus quem garante o triunfo do Evangelho. É Ele, com base na obra expiatória de Cristo e na operação eficaz e indispensável do Espírito Santo, que garante o triunfo e a vitória do seu Evangelho. Jeremias 1:12, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja, a nós, compete anunciar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, viver o Evangelho, pregar o Evangelho da graça de Deus em Cristo, anunciando que Jesus apenas é Senhor, é o Cristo, que não há salvação a não ser nele, a instruir e orientar a igreja, edificar a igreja. Mas, meus irmãos, Deus é quem garante o triunfo e a vitória do Evangelho. E Ele também preserva os ministros do Evangelho, como preserva a igreja. É Ele quem nos guarda, é Ele quem faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e são chamados segundo o seu propósito.
e abençoa os seus ministros. E essa era a convicção do apóstolo Paulo, tanto com relação a ele como com relação à igreja. Ele confirma, e ele detalha, como detalhou a oração, ele detalha as suas convicções aqui. Ele confirma os seus, focalizando aqui a igreja. Ele já havia feito referência à confirmação da igreja no capítulo anterior, no versículo 17, lembram? Lemos há pouquinho. Orando que Deus e o Pai consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. E ele declara essa convicção aqui de que Deus responderia à sua oração com relação aos crentes de Tessalônica. Ele os confirmaria na palavra e na vida e na obra, como que se estivesse dizendo: estou plenamente certo de que aquele que completou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou como quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 5. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, se Deus havia sido gracioso para com aqueles membros da igreja de Tessalônica, quando eles ainda eram ímpios, incrédulos, idólatras, e graciosamente, sem mérito algum da parte deles, os havia alcançado e conduzido à fé e ao arrependimento, agora que ele já estava em Cristo, é claro que ele continuaria a guardá-los e a salvá-los pela sua própria vida. E ele termina dizendo: e ele nos protegerá do maligno. Fiel, ele confirmará e guardará do maligno. A tradução é boa. A palavra traduzida por maligno pode ser traduzida por mal, no sentido não pessoal, impessoal. A mesma palavra pode ser traduzida por mal ou por maligno. Aqui é traduzida por maligno muito bem, porque a ideia aqui é maligno mesmo, é um contraste que há entre o Senhor Jesus e o maligno, que está por trás de todo o impedimento ao progresso do Evangelho. Há também um outro trocadilho aqui: homens infiéis, mas Deus é fiel, permanece fiel para conosco. Mas a ideia aqui é essa de maligno mesmo. Nós não podemos estranhar, irmãos, nem ignorar, nem desprezar o fato de que existe um ser maligno que tem muito poder espiritual, Satanás, que não foi criado assim, foi criado como um anjo, mas de uma maneira incompreensível, caiu daquele estado, e a sua existência consiste em opor-se a Deus e na pessoa do seu Filho, a sua obra, à igreja, aos crentes, aos ministros do Evangelho e ao Evangelho em si. É por isso que tantas coisas muitas vezes acontecem, o diabo fazendo uso de meios humanos, muitas vezes, para impedir de alguma maneira o avanço e o progresso do Evangelho. Mas nós estamos sobre os cuidados, a proteção, a graça e o poder de Deus em Cristo. Ele nos guarda do maligno. Nós estamos sob os cuidados e a proteção do Senhor, que nos abençoa como igreja, que nos guarda e não permite que nada nos aconteça, a não ser aquilo que de alguma maneira contribuirá para o bem maior da nossa alma e para a promoção do reino de Deus e para a glória e honra do seu nome. Isso não significa que nós não adoecemos, que nós não temos perseguição, que nós não podemos até morrer, não importa. Mas o que Deus permite que aconteça com a sua igreja, Ele permite para o bem maior das nossas almas e para a promoção do seu reino e glória do seu nome. Quem vê Cristo ali morrendo, condenado na cruz do Calvário, poxa, é a derrota do Evangelho. E, no entanto, ali estava ele triunfando contra principados e potestades através da sua morte expiatória na cruz do Calvário. E assim é com a igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quer dizer, mesmo quando o crente sofre, os ministros sofrem, Deus tem os seus propósitos. E com isso ele edifica o seu reino, promove a sua igreja e glorifica o seu nome. Muito bem, irmãos. Finalmente, irmãos,
algumas lições do texto para nós. Finalmente, imitando aqui o apóstolo Paulo, né? Que lições nós podemos extrair ou enfatizar apenas para concluirmos dessa passagem bíblica? Várias. Eu destaquei apenas algumas para que os irmãos, para ajudar os irmãos a ter algumas coisas concretas a partir do texto para aplicarem a sua própria vida. Primeiro, a passagem nos ensina que o nosso interesse principal, independentemente das nossas vocações, deve ser no avanço e no triunfo do Evangelho de Cristo. Essa continua a ser a condição necessária para o sucesso do testemunho cristão e da pregação cristã. O nosso foco. Onde é que está o nosso foco? Podemos colocá-lo bem aqui, nas coisas mais imediatas, com menos significado, mais ali, algumas coisas que têm mais significado, ou nós colocamos o nosso interesse no reino de Deus. Porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Né? Se estiver no reino de Deus, então aí estará o nosso interesse, o nosso coração, a nossa vida. E aí então, nós seremos úteis como instrumento de Cristo nas vocações em que Ele nos colocar, fazendo tudo para a honra e para a glória dele. Em qualquer vocação, irmão. Não pensem, e os irmãos não pensam nisso, eu sei, que são apenas os ministros de Cristo que precisam focalizar no progresso do reino de Deus. Não, eles são instrumentos da graça de Deus para isso, mas todo crente nas vocações para as quais Deus nos chamou a todos nós. Quantas vezes eu tive a oportunidade de insistir nisso com os irmãos? Quantas vezes, né? Os irmãos nas suas próprias vocações. Essa foi uma verdade resgatada pela reforma religiosa do século XVI. Né? Cada vocação é sagrada. Cada vocação é sagrada. Deve ser exercida diante de Deus, para a glória dele, para a promoção do seu reino nesse mundo. Segunda lição, meus irmãos. O progresso e o sucesso do Evangelho é obra de Cristo, mas não dispensa a oração da igreja. Não tenha dúvida, o progresso do Evangelho, o sucesso do reino de Deus, é obra final de Cristo Jesus pelo seu Espírito Santo. Somente Ele, o Espírito de Deus, pode tornar eficaz o testemunho cristão e a palavra pregada. Não tenha dúvida disso. Entretanto, como Paulo ilustra aqui, isso não dispensa a nossa responsabilidade humana e não dispensa a oração da igreja. A oração da igreja. Compete à igreja, cabe à igreja orar pelos ministros, pelos pastores. Compete aos irmãos intercederem diariamente pelos presbíteros da igreja, pelos diáconos da igreja, pela liderança da igreja, pelo pastor da igreja, pelo pastor Américo. Orar por ele, que Deus o habilite, conceda graça, perseverança, fidelidade, disposição no serviço, saúde, tudo, para que ele possa então continuar anunciando o Evangelho. Aí faça um parênteses e não deixe de orar por mim também, lá longe, né, depois de tanto tempo, mas continue orando por mim. Eu garanto que continuo orando diariamente pelos irmãos. Uma coisa não dispensa de forma alguma a outra. A soberania de Deus em nada diminui a nossa responsabilidade humana. E Paulo nos ensina aqui como orar. Por que orar? Pela promoção do reino de Deus e pelos ministros do Evangelho, pelas dificuldades que eles enfrentam, para que possam desempenhar bem o seu ministério e servir bem ao Senhor. E a última lição, meus irmãos, por trás da pregação da palavra de Cristo e dos seus opositores, está na realidade uma grande peleja espiritual. Né? A coisa não é nesse nível, não se exaure aqui nesse nível, não. Por trás da pregação, por trás das oposições ao Evangelho,
está o maligno, está Satanás, de uma maneira ou de outra. E por trás da pregação e do sucesso do Evangelho está Cristo Jesus, o nosso Senhor, que garante o triunfo e a vitória do Evangelho. O Deus desse século opera nos filhos da desobediência, colocando barreiras ao avanço do Evangelho. Mas o Senhor Jesus Cristo é fiel para com o seu povo, para com a sua palavra, para com os seus ministros. E Ele é poderoso para nos proteger do maligno, para nos guardar, para nos dar discernimento espiritual, nos ajudar a perseverar na fé, a continuar fiéis a Ele e assim por diante. E se eu tiver que terminar com uma pergunta, os irmãos já podem imaginar. Os irmãos, como igreja, têm orado pelos ministros do Evangelho, pela proclamação do Evangelho, pelo avanço do Evangelho no mundo e pelos ministros do Evangelho, pelos seus ministros em particular. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Eu peço que o presbítero Zoinho